Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Fechem as cortinas, apaguem as luzes, acomodem-se sobre suas cobertas e vamos ao vídeo. A criança morta, baseada em fatos reais. Meu amigo e eu escapulimos à noite para visitar um parque próximo. Vi algo lá que vai me assombrar para sempre. Meu pai me culpa pela morte da minha mãe quando ela morreu, depois de me trazer à vida naquele quarto de hospital. Também marcou a morte. Desde a minha infância, meu pai me trancou no armário do meu quarto quando se cansou de olhar para mim. Ele dizia que meu rosto vai lembrá-la e vai lembrá-lo das coisas que ele não queria mais lembrar. Porque minha mãe era religiosa. Às vezes, ele via as pregações cristãs na televisão, quando ele sentava na sua cadeira reclinável. Eu ouvia do meu quarto com a porta aberta, às vezes, quando não estava de volta ao armário, obviamente. Meu pai assistindo, eu fechei os olhos e imaginei um pregador de cabelo liso, com os seus dentes brancos. E continuei falando sobre minha mãe, claro, em minha cabeça. Bem, ali naquele escuro do armário, eu não sabia o que estava fazendo, mas aquele pregador confiante disse que essas palavras trazeriam conforto em tempos de medo. Então eu aprendi a orar. Quando meu pai tirou a própria vida, eu tinha 12 anos. Quando a transição para o orfanato aconteceu, foi difícil, mas eu acostumava. Não demorou muito para um casal mais velho me adotar. Agora eu tenho 17 anos e moro com meus pais adotivos. Desde o dia em que me levaram, fiz um amigo. Meu amigo morava apenas a algumas casas de lá. Em uma noite decidimos fugir para um parque do bairro. O lugar estava desolado, mas seria a melhor hora para fazer coisas que não devemos fazer, como beber, fumar cigarro. Joel tirou seu isqueiro para acender um cigarro. Passamos quase uma hora bebendo e fumando em um banco de concreto. O vento soprava forte, sacudindo as árvores escuras que pairavam ao nosso redor. E o som estridente zoou no balanço do playground. Normalmente, um policial estaria por perto naquela hora ou circulando o parque, tarde da noite, para pegar adolescentes como nós. Que diabos é isso? Me perguntei. Fiquei surpreso ao ver algo revirando os olhos e apaguei o cigarro. Joel apontou para o parquinho. Vi uma mulher empurrando o seu filho pelo escorregador. Então ela descia correndo as escadas para pegá-lo, para fazer de novo. Nós a vimos fazer várias vezes. E já empurrava a criança para baixo do escorregador, e então o levantava e fazia isso de novo e de novo. Como ele não era tão jovem, então podíamos diferenciar claramente entre o comportamento adulto normal e o comportamento anormal. Era 1 hora e esta mulher estava brincando no parque com o seu filho. Nos aproximamos dela. Assim que meus sapatos pressionaram contra a casca das folhas, meu estômago sentiu um mal-estar. Eu comecei a suar contra o ar frio e segui. A cada passo ficava mais ansioso. Conforme nos aproximávamos cada vez mais, a senhora estava pegando seu filho de novo. Quando eu estava a poucos metros do escorregador, ela subiu as escadas para o pátio novamente
O corpo caiu naquele escorregador. Ele não se moveu, como se tivesse morto. A mulher desceu as escadas pisando forte, se preparando para levantá-lo e empurrá-lo pelo escorregador novamente. Nós gritamos com ela sem sucesso, mas nossos gritos chamaram a atenção de um policial. Quando aquelas luzes azuis e vermelhas estavam piscando, esta mulher maluca correu pelo gramado com a criança. Correu e correu até entrar na floresta. Até hoje nunca vi alguém correr assim, especialmente carregando uma criança naquela velocidade. O policial perguntou o que havia acontecido. Quando contamos a ele o que tinha acontecido, ele chamou reforços e procuraram por ela em todos os lugares, mas não encontraram nada. Nesse momento que o policial suspeitou da nossa história, pensando que a inventamos para esconder o que estávamos fazendo lá. Naquela noite, tudo piorou a partir daí. Então o policial perguntou: rapazes, deixe-me ver alguma identificação. Vou ter que ligar para os seus pais. Da prisão foi uma das piores experiências que senti. Uma dor dentro dos meus ossos, como se fosse algo físico, que alguém pudesse suportar em tempos. O ruim da vida é ser julgado, sem merecer. O caminho a seguir ficou em silêncio. Alguns dias depois de tudo ter acontecido, enviei-lhe uma mensagem de texto para meu amigo, mas ele não me respondeu. Presumi que ele teve problema com seus pais, da mesma forma que eu tive. Depois de passar horas olhando para o teto do meu quarto, finalmente decidi que tinha que voltar. Eu sei o que eu vi. Ele sabe que vimos. E não me importei que a polícia não quisesse nos dar mais importância ao caso. Que meus pais não pensassem que eu tinha inventado tudo para cobrir as coisas que fizemos no parque. Eles pensaram que eu estava tentando evitar minhas responsabilidades. Eu pensei que se eu pudesse voltar, então tudo ficaria ofuscado pelo fato de que pegamos uma mulher brincando no parque em uma madrugada com seu filho morto. Mas eu voltei ao parque, porque era a coisa certa a fazer. Alguém precisava encontrar a polícia. Então, obviamente, eu o fiz. Fui procurá-la sozinha. Mas eu tinha que fazer. Joel ainda estava traumatizado pelo que tinha visto naquela noite maluca. Eu também tive alguns pesadelos. Eu fui à casa por volta da 00:45 e fui para o parque. Queria que meu amigo sentasse ao meu lado naquele banco. O vento, as árvores e os balanços pareciam ainda mais assustadores. O vento com o ar gelado. E coloquei minhas mãos e meu suéter levantando meus ombros para aquecer meus ouvidos. De repente ouvi um assovio e algo se movendo. Então ouvi uns passos na escada. Caminhei em direção ao escorregador para encarar a mulher. Meus olhos ficaram grudados nela. Queria evitar ver o cadáver para não me enfraquecer o meu comportamento, mas foi difícil fazer isso. Disse: pare o que está fazendo. E fui em frente. Você é louca? Pare de fazer isso. Vou chamar a polícia. Ela continuou. Minhas palavras não fizeram nada. Então me atrevi a me aproximar e impedi-la fisicamente de pegar a criança de novo. Ela abriu sua boca e deixou escapar o cheiro, o mais nojento que meu nariz já sentiu. Eu pulei para trás quando seu cabelo preto se moveu para revelar o seu rosto pálido de fantasma. Finalmente, parou e me olhou
de cima a baixo. Antes de falar pela primeira vez, ela disse: "O homem da montanha está à tua procura, David." Pegou a criança e correu novamente pelo campo. Eu a segui, suando descontroladamente, mas era impossível acompanhá-la. Ela corria como se sua vida dependesse disso, olhando para trás com um sorriso sinistro, como se para ter certeza que eu ainda a seguia. Seu corpo ressecado, seus ombros balançavam para cima e para baixo a cada passo que ela dava. Não tinha notado antes, mas a mulher estava descalça. Quando ela finalmente entrou na floresta, eu parei de segui-la. Era óbvio que ela queria que eu a seguisse, e era óbvio que ela estava me levando para a floresta. Mas como me recusei a voltar para casa de mãos vazias, e porque não queria ver minha família triste e me chamando de louco, continuei perseguindo a mulher na floresta, enquanto ela caminhava. Eu olhei para o céu em busca de uma direção, mas tudo que vi foi o luar, que mal penetrava através dos galhos. Estava tão escuro que eu não conseguia ver nada. O chão fazia barulhos, eu com medo que ela pudesse me encontrar. Depois de alguns minutos disso, ouvi um leve grito, quando vi algo que não distinguia a forma de uma mulher com uma criança. Quando vi ele sentado no chão, descansando contra a rocha. Então ele sussurrou sinistramente: "O homem na montanha está aqui." Então perguntei: "Por que você vive dizendo isso? Por favor, deixe-me chamar uma ambulância para você." Minhas palavras se afastaram no ar. Era como se as pernas dançassem na brisa. Como se uma pedra estivesse presa dentro da minha garganta e algo tivesse um par de olhos, bem atrás da mulher, espiando entre os arbustos. Eles brilhavam, eram amarelos. Lentamente eu dei alguns passos para trás, pensando que era tarde demais para correr. A mulher se levantou e sorriu para mim, deixando seu filho cair no chão, revelando que era falso, que era feito de plástico ou algo assim, todo esse tempo. Eu me virei e corri, como se minha vida dependesse disso, e certamente corri para a floresta através do gramado do parque. E finalmente disse: cheguei ao parque. Eu podia ouvir e sentir os passos do sapato batendo no chão. Um som que nunca pensei que me traria tanto alívio e conforto. Eu finalmente cheguei a um grande carvalho e parei um momento para recuperar o fôlego. E fiquei pensando, como ela sabia meu nome? O que era aqueles olhos? O que era aquela coisa? Esse tal homem da montanha que aquela criança sussurrou? Naquele momento, invejo meu amigo Joel. Eu pensei, ele dormia em uma cama quentinha, enquanto eu, idiota, estava ali. Resolvi voltar ao parque abandonado, por Deus. O ar, os ventos frios, enquanto mantinha meus olhos no parque. Fui saindo em direção à minha casa, justo quando eu pensei que tinha visto de tudo. Vi algo que fez meu coração pular do meu peito e meus cabelos parece que saíram da cabeça. Meus braços e pernas eu não sentia mais. Quando olhei para trás do parquinho, alguém estava olhando para mim. Não era a mulher, não. Obviamente não era ela. Era outra pessoa, uma figura escura de um homem. Estava ajoelhado ao lado de um poste de luz. Curiosamente, a luz não podia iluminar, como se não estivesse lá, mas ele estava, claramente lá. No mesmo lugar onde a mulher havia entrado.
A floresta, as árvores tremiam violentamente, balançando de um lado para o outro, como se algo fosse sair de lá. O homem ainda estava ajoelhado, perto do poste, mas estava começando a se mover, muito, muito lentamente para cima. Ele finalmente parou de ajoelhar-se e levantou. Meus olhos se moveram para o céu, para a cabeça do homem. Finalmente atingiu o pico acima do telhado. O seu corpo estava se levantando sobre uma casa de 2 metros. Não deu nem tempo de fazer algo. Quando acordei, já estava no hospital, todo machucado. E quem vai acreditar em mim? Hoje estou com 48 anos e fico a lembrar todos os dias da minha vida. O mal existe, está aí. Talvez nesta noite ele pode estar ao seu lado. Bons sonhos.